Estamos a partir de agora falando com a nossa palestrante de hoje da reunião ao almoço, comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com um trabalho que fala da empresa no dia a dia, que é a empresa familiar, e a Cláudia aqui, Tondo, traz a sua experiência e mensagens simples do dia a dia. Eu estava te ouvindo falar e uma coisa que me chamou a atenção foi a importância do diálogo, principalmente quando a gente está falando de uma empresa familiar. Eu gostaria que passasse para a gente um pouquinho de alguns números. O que representa a empresa familiar no contexto da nossa economia? Bom, primeiro, no Brasil, mais de 90% das empresas são familiares. Outro número que mostra a necessidade de diálogo para a continuidade das gerações. Da primeira para a segunda geração, sobrevivem no mercado 30% das empresas familiares. Da segunda para a terceira, 10%. Da terceira para a quarta, 3%. Ou seja, o que acontece nas outras, nas que não dão certo? A gente já sabe, né, assim, muitas sofrem contextos assim, econômicos, financeiros, mas muitas sobrevivem nos mesmos contextos. Então, qual é a diferença? A diferença é que algumas estão mais preparadas para enfrentarem as dificuldades, sejam elas as dificuldades familiares, né, os próprios conflitos da família. A família sempre vai ter conflito, os negócios sempre vão ter conflitos. A questão é muito essa disponibilidade, força, perseverança, vontade para ultrapassar os conflitos. Como enfrentar as dificuldades do dia a dia. E a gente já sabe, abriu empresa, tu já sabe que vai ter dificuldade. Botou gente para dentro, já sabe que tem a dificuldade. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito. E alguma coisa importante, a gente está falando do Dia Internacional da Mulher, dessa valorização. A casa aqui tem mostrado nos últimos anos a influência das mulheres aqui dentro. Né? Não é por causa só da vice-presidente, do Manalice Carrera, mas a participação das mulheres nas reuniões, almoços, nas diretorias, tem demonstrado que elas estão comandando o processo já há um bom tempo. Isso demonstra que realmente evoluiu. Na educação, porque a mulher estuda mais do que o homem, né? A gente vem, e isso ajuda também no processo? Estuda. Isso é uma tendência assim, geral. As mulheres tendem a fazer mais graduação e mais pós-graduação do que os homens. Então, o que acontece? Os homens, e isso nas empresas familiares é muito evidente, eles tendem a ser puxados para o negócio, para o campo de trabalho mais cedo do que as mulheres. Então, com isso, as mulheres ficam com mais possibilidade de estudo e quando elas chegam no ambiente de trabalho, elas já estão num outro nível de formação. Então, isso no médio e longo prazo faz uma diferença. Para aquelas que persistem, continuam, porque assim, a vida das mulheres que têm hoje uma posição nas famílias empresárias, dos negócios, não é uma vida fácil. Elas certamente tiveram que romper barreiras, romper paradigmas, acabar com ideias de seus pais, avós e mostrar que elas faziam diferença no negócio. Até porque 90% aí do mercado de empresas familiares vem aquela ideia de família onde o pai manda, a mãe em casa, cuidando do negócio, e hoje já tem que reverter. Até porque muitas mulheres ganhando mais que os maridos já tem um conflito já nisso. Tem conflito nisso. Isso é uma das situações assim bem presentes, assim, quem faz parte de uma família empresária, a tendência é sempre que o membro ligado à família receba dividendos numa empresa organizada, o que faz uma diferença na vida familiar daquele núcleo. Então, realmente, quem casa com alguém, né, dizendo assim, estou casando só contigo, não com a tua família, precisa saber que quem casa está casando também com a família. Eu acho que um dos grandes conflitos vem quando começa a agregar a esposa, os filhos, a nora, o genro. É verdade. A nova geração. Por quê? Porque entram pessoas novas, com informações, formações, culturas, valores diferentes. Isso pode oxigenar, pode conflitar, romper. Então, assim, vai ser um outro momento. E quando vem os filhos, né? Primeiro eles entram, os agregados. Depois eles têm filhos, o que torna as relações mais difíceis entre o casal, né? E na relação do casal com a sua família de origem. Acho que o importante, quem vive nessa situação de família empresária, empresa familiar, é saber delimitar limites entre o que é da família e o que é da empresa. E quanto o negócio crescer mais ainda, o que é da propriedade. Ou seja, a sociedade. Ser sócio quer dizer o quê? Que bônus e que ônus. Tem alguém que tem um negócio que vale a pena ter, vale a pena continuar investindo. Uma mensagem, não só para as mulheres, mas para os proprietários de micro, pequena, média, inclusive grandes empresas familiares que nós temos no mercado. Enfrentem os desafios, enfrentem as situações e os assuntos difíceis, né? Aquilo que eu toquei ali,
Empresas familiares, famílias empresárias lidam com status, poder e dinheiro. Isso mexe muito com as pessoas. Então, precisa existir um diálogo sobre temas difíceis. Evitar esses temas difíceis pode gerar muito mais problemas do que enfrentá-los. Aqui é a dona Cláudia Tondo, trazendo aqui a sua palestra, seu conhecimento. A empresa, como é que é o nome? É Tondo Consultoria. Onde é que é a base dela? Porto Alegre. Qual é o telefone lá para contar? 51-3333-2265. Site? Tem. E-mail? Qual é o site? www.tondoconsultoria.com.br. Gente competente, gente fazendo o mercado empresarial mais qualificado, preparando. Na prática, a gente está falando de empresa, está falando de comunidade. Uma empresa que é sólida, que está cumprindo o seu compromisso, gerando emprego, movimentando essa economia toda, faz uma comunidade melhor. Isso nós temos em Caxias muito forte. E é bom ver gente com conhecimento, com experiência, para orientar essa turma, que às vezes sabe produzir, mas não sabe tocar, gerir o seu negócio no dia a dia por conflitos. E é a importância de um profissional. Gente nossa, fazendo o setor empresarial mais qualificado.